Olá! Sabe aquela situação de ficar um tempão tentando escolher um filme ou um jogo para uma criança e no fim ainda ficar na dúvida? Bom, essa análise de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai mergulhar fundo numa ferramenta digital que promete ser uma espécie de bússola nesse universo tão gigante e, vamos combinar, um pouco confuso da mídia infantil. E, para começar, vamos direto ao ponto com uma afirmação que já pinta o quadro todo. As crianças de hoje consomem mais mídia do que nunca e menos da metade é realmente adequada para a idade. Essa frase, sozinha, já mostra o tamanho do desafio que as famílias e os educadores enfrentam no dia a dia. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os dados confirmam. Esse gráfico aqui, ele projeta um cenário para 2025 que é bem revelador. Pensa só, a grande maioria das pessoas responsáveis, 72%, simplesmente não confia nas classificações indicativas que a gente vê por aí. Olhando a segunda barra, quase a mesma galera, 68%, se sente sobrecarregada com o volume de coisas novas. E talvez o mais interessante de tudo, 61% pagaria por um serviço de curadoria confiável. A mensagem é bem clara, né? É uma crise de confiança misturada com excesso de informação. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte, uma avalanche de conteúdo. Vamos tentar entender a raiz do problema, por que ficou tão complicado navegar por esse mar de mídia infantil. E qual o impacto real dessa avalanche toda? Bom, esse número é alarmante. Um relatório da Unicef de 2024 aponta que 54% das crianças entre 6 e 14 anos já assistiram a algum conteúdo impróprio. Vamos parar para pensar nisso. Não é uma minoria. É mais da metade das crianças tendo contato com algo para que elas provavelmente não estavam preparadas. Então, resumindo, quais são as principais dores das famílias? É uma combinação bem chata de excesso de conteúdo com uma enorme falta de clareza. As classificações são meio obscuras, muitas vezes genéricas demais, e isso transforma a tarefa de ensinar um consumo consciente em uma missão quase impossível. São esses os obstáculos do dia a dia. Mas é diante desse cenário que surge uma proposta. A gente vai analisar agora o Guardião Digital, que se apresenta como uma ferramenta que busca proteger, mas também educar e orientar. Certo, mas o que é esse tal de Guardião Digital? Na prática, é um aplicativo que usa inteligência artificial para fazer aquele trabalho pesado, sabe? Ele vai lá, analisa filmes, séries, jogos e diz se aquilo é adequado para a idade. Só que o detalhe mais importante é que ele não dá só um sim ou um não. Ele explica o motivo. É quase como um professor que não só dá a nota da prova, mas aponta exatamente onde foram os acertos e os erros. E aqui a gente chega num ponto que é um diferencial e tanto. A tal da IA ética. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, diferente daqueles algoritmos de recomendação que só querem manter a gente grudado na tela, essa IA foi pensada para ser neutra, para ser auditável. O foco dela não é prender a atenção a qualquer custo, mas sim oferecer uma análise transparente que dê para entender sem ficar empurrando nenhuma agenda escondida. Tá, muito legal, mas como essa tecnologia toda funciona? Vamos dar uma olhada no processo que se resume a 3 passos bem simples. Tudo pensado para trazer clareza e, claro, um pouco de tranquilidade. O processo todo se divide em 3 etapas bem diretas. Primeiro, a análise. A IA literalmente lê os roteiros e sinopses e cruza tudo com critérios da psicologia infantil. Depois vem a classificação, que usa um sistema super fácil de entender, tipo um semáforo. Verdinho é adequado, amarelo significa que precisa de mediação de um adulto e vermelho é inadequado. E por último, a parte que eu acho que é o ouro, a explicação. O aplicativo mostra uma justificativa clara para aquela classificação e ainda sugere outras opções mais saudáveis. Isso tudo nos leva a um ponto muito importante. A proposta aqui é ser bem mais do que um simples filtro. Vamos ver agora o que realmente coloca o Guardian Kids num lugar diferente das outras ferramentas que já existem por aí. Essa tabela comparativa deixa o cenário bem claro. Vamos focar na primeira linha, IA explicável, ou seja, a capacidade de entender o porquê de uma classificação. A gente vê que é um recurso exclusivo do Guardian Kids. O mesmo vale para o foco em educação parental. Enquanto outras ferramentas até oferecem alguma curadoria, aquela é totalmente automática e baseada em critérios pedagógicos. Fica bem nítido que a proposta é ocupar um espaço que estava vazio no mercado. Mas a maior diferença talvez seja de filosofia mesmo. De um lado, tem a abordagem que a gente pode chamar de punitiva, focada só em bloquear, em controlar o tempo de tela. Do outro, a abordagem educacional do Guardian Kids, que se concentra em explicar o conteúdo, em ensinar o que chamamos de letramento midiático. É uma mudança de chave fundamental.
sair do proibir para o compreender. E é essa filosofia que nos leva para a missão maior da plataforma. Uma verdadeira missão educacional, ajudar a construir uma nova geração de consumidores digitais que sejam mais conscientes. No fim, tudo se resume a esta ideia. Não basta bloquear, é preciso educar. Essa frase, tão simples, representa uma mudança de paradigma. A tecnologia, nesse caso, não é vista como um muro, mas sim como uma ponte para o diálogo, para a compreensão. E a visão de impacto é bem ampla. Começa, claro, com o objetivo prático de reduzir a exposição a conteúdo que faz mal, mas vai muito além, querendo usar a própria mídia como uma ferramenta para promover educação emocional. Isso se conecta até com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas no final das contas o impacto mais poderoso talvez seja dar para as famílias as ferramentas para conversar de um jeito mais profundo sobre aquilo que elas assistem juntas. E os próximos passos? A expansão planejada mostra que o projeto é ambicioso. A ideia não é só servir as famílias diretamente, mas também chegar às escolas e, quem sabe, se integrar com as próprias plataformas de streaming. O plano é criar um ecossistema, onde essa análise consciente do conteúdo esteja em todos os pontos de contato da criança com a mídia. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Será que a tecnologia, quando é usada não para controlar, mas para explicar, pode se tornar uma parceira de verdade na formação de crianças mais conscientes? O potencial, como a gente viu, parece ser enorme. Até a próxima!